Bom dia, tudo bem com você? Que mais uma vez Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo use a minha vida, que a leitura desse livro possa trazer insights dos céus para o seu coração, para o seu chamado, para o seu propósito e que em tudo isso Deus seja glorificado na sua vida. Eu sou o pastor Varley da comunidade Candeia, desse projeto que nasceu no coração de Deus e que Deus está nos comissionando para trazê-lo à existência. Que você possa, mais uma vez, ser abençoado em nome de Jesus. Nós estamos lendo o livro Nascido para um Propósito, Descubra o Propósito, o Processo e o Significado de Ser Promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. Nós estamos na parte 3, os perigos da promoção. E no vídeo passado nós falamos sobre o desafio da bênção e a exceção. É interessante como ele trata dessa questão dos perigos da promoção. Então nós estamos lendo o capítulo de número 11. Então hoje nós vamos abordar dois assuntos interessantes. O primeiro é contradições nos papéis. E o segundo, grande transição. E aqui ele vai falar da vida de Davi e Salomão. Davi como pai, Davi como rei. E como se deu essa transição de Davi para Salomão. Muito interessante. Fica aqui com a gente que eu creio que você vai ser muito abençoado. Então vamos lá. O que é que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: Salomão foi o rei mais poderoso de todos os tempos. Mas o impulso para sua grandeza veio de seu pai, o rei Davi. Foi Davi quem preparou o terreno para a promoção do seu filho. Isso é muito importante. É importante perceber que raramente construímos um significado verdadeiro por conta própria. Alguém será usado por Deus para estabelecer o alicerce sobre o qual construiremos. O rei Davi foi um homem abençoado. Como mencionei antes, ele seguia o seu coração e era conhecido por suas paixões e não apenas por suas disciplinas. Isso ficava evidente em seu amor por Deus. Ele estava disposto a parecer um tolo diante dos seus súditos a fim de expressar tudo o que estava em seu coração por aquele que amava completamente e sem se importar com nada mais. Sua dança diante do Senhor envergonhou sua esposa Mical. Ela temia o que as esposas pudessem pensar. Ele não. Davi dançou para a audiência de um. Pessoas verdadeiramente corajosas devem deixar de lado o temor do homem e viver com temor a Deus. Essa é a única maneira de entrar totalmente no nosso verdadeiro propósito e promoção. O coração de Davi também foi visto em sua paixão por fazer justiça quando ele conquistou o resto da terra prometida de Deus para Israel. Eles haviam passado centenas de anos aparentemente satisfeitos com menos do que Deus havia prometido. Mas Davi não queria nada relacionado com a falta. Então liderou seu exército em vitória após vitória para que pudesse obter tudo o que Deus havia prometido. Era essa paixão pura e não adulterada por Deus que podia ser medida em seu amor por seu povo e no seu desejo pela justiça divina. Também podemos reconhecer a paixão de Davi por meio de suas realizações militares. Elas são lendárias. Você deve se lembrar de que ele levantou homens que eram tão poderosos na batalha, cujas realizações quase parecem obra de anjos e não de homens. É sério, um homem, Josebe-Basebete, chefe dos capitões, lutou sozinho contra 800 soldados e matou todos eles. Outro mais abaixo na lista de grandeza da Bíblia, Abisai, matou 300 sozinho. O que quero dizer é que Davi foi o homem de Deus para aquele tempo. Sua força militar foi concedida por Deus. Deus o conduziu à batalha para completar a designação dada a Josué e às gerações anteriores.
e que nunca havia sido cumprida, obter a terra prometida por completo. Isso ilustra a justiça de Deus em um contexto do Antigo Testamento. Davi ansiava por mostrar seu coração apaixonado por Deus e seu desejo de honrá-lo, construindo um lugar para ele habitar, uma casa para Deus, um templo. Mas Deus não permitiu que ele fizesse isso, pois ele era um homem que havia derramado muito sangue. A Escritura não diz que foi por causa de seu pecado com Betseba ou do que fez com o marido dela, Urias. Deus aponta para sua vida de proezas militares. Frequentemente as pessoas pensam em Deus proibindo Davi de construir o templo como uma forma de punição por seus atos assassinos. Eu questiono essa conclusão. Não parece consistente com o fato de que Davi lutou nas guerras para as quais Deus o conduziu. Deus o criou para ser uma força militar e cumprir a ordem original de expulsar os inimigos da terra que era sua herança. Então, se não é punição, o que é? Acredito que o Senhor está revelando o tipo de ministério com o qual ele constrói. Deus constrói com paz, que é o significado do nome de Salomão. Veja dessa forma, a guerra remove o problema para que o homem de paz possa construir a solução. É como limpar um prédio em ruínas para que os construtores possam erguer algo novo. As equipes de demolição raramente ou nunca são as mesmas equipes que trabalham na construção. Muitos ministérios se envolvem em abordagens de guerra com o ministério, opondo-se ao seu governo, assim como a outras igrejas, quando elas violam o que consideram correto. Confrontam seus líderes denominacionais e qualquer outra pessoa que não tenha as percepções que eles carregam. Estão voltados para a guerra e para o conflito. Esse mesmo grupo de líderes fica frustrado com a sua incapacidade de construir algo duradouro. Deus não tende a construir sobre esse fundamento, pois por natureza está em conflito com o que ele está fazendo na terra. Davi foi necessário e importante, mas Salomão levou seu ímpeto a outro nível. Suas atribuições eram diferentes, mas complementares a partir da perspectiva do reino. Para termos um impacto duradouro na humanidade, devemos ser mais do que pessoas que veem problemas. Devemos ser pessoas com soluções. Deus é um criador, ele é um construtor. Podemos compartilhar sua natureza ao trabalharmos junto ao seu coração para responder a todas as perguntas e necessidades carregadas pelas pessoas ao nosso redor. Agora nós vamos ver como tudo isso se deu, como foi essa transição feita por Deus de Davi para Salomão. Então, a grande transição. Sempre que entramos em uma promoção, ocorre uma transição em todos os envolvidos. Por alguma razão, a transição raramente acontece em seu próprio conjunto de problemas e desafios. Não importa se é uma promoção no trabalho, um aumento na unção ou dom espiritual, ou uma mudança para o outro lado do país. A transição é um desafio. Não consigo pensar em nenhuma transição mais extrema do que a de Davi para Salomão, do homem de guerra para o homem de paz. Veja dessa forma, Davi era o homem que todas as nações temiam e Salomão era o homem com quem os líderes das nações queriam estar. Israel passou de temido a admirado, e tudo porque existia um rei que recebeu uma promoção incomparável de sabedoria. As nações vieram aprender com a sua sabedoria. Davi e Salomão foram poderosos, influentes e importantes, mas apenas um se tornou o exemplo e forneceu os insights com os quais outras nações poderiam aprender. Todos os homens da terra e todos os reis do mundo conhecidos vieram se sentar aos pés de Salomão para aprender com a sua sabedoria. Qual foi o propósito? Para aprender a governar melhor as suas nações, trazer prosperidade para o seu povo e ter longevidade em suas linhas familiares. Na prática, Salomão ensinou-lhe sabedoria, que é o raciocínio divino.
em um estilo muito real, eles foram expostos à mente de Cristo, embora vivessem durante os dias da antiga aliança. E eles aprenderam com essa experiência. Os profetas falaram das nações vindo para a luz. Essa era a intenção de Deus muito antes de Israel ter qualquer compreensão de como isso poderia funcionar. Tenho certeza de que pensaram que, se tivessem um grande poder militar, as nações seriam atraídas por eles. Mas isso não funcionou, pois teria sido uma afeição baseada no medo, não uma paixão genuína por aprender. Deus sabia que, se ele pudesse colocar sua sabedoria em alguém, o apetite por ela viria à tona nos corações das pessoas e elas fariam qualquer coisa para consegui-la. Talvez um milagre frequentemente esquecido seja o fato de que os reis se humilharam em uma busca pela sabedoria, deixando seu lugar de glória, prestígio e honra para sentarem-se aos pés de outro rei. Somente uma fome dada por Deus pode fazer isso. Nossa promoção tem o objetivo de nos colocar diante das pessoas de forma que elas vejam a natureza de Deus e desejem conhecê-lo. Algum tempo depois, o profeta Miqueias declarou que as pessoas viriam ao povo de Deus em busca de soluções para a vida. Muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Miqueias 4:2. Esse versículo revela o coração de Deus para atrair todas as nações a si mesmo. Mas ele nos usa para atraí-los. O interessante no caso de Salomão é que foi a sua promoção incomum de sabedoria que trouxe as nações a ele. O que Deus fez por meio de Salomão ao atrair nações para ele, ele agora vai fazer por meio de sua graça a igreja do Deus vivo. A promoção para nós é o convite para outros. Quando Deus nos promete, isso revela seu coração pela humanidade, a fim de atrair outros a Ele por meio de nós. Não é o dinheiro, o título ou o poder que atraem, mas sim pessoas atuando em seu papel dado por Deus, felizes em sua própria pele. É por isso que há muito a ser dito sobre essa questão de como devemos lidar com a promoção do Senhor. Que texto maravilhoso! Vejam como Deus age, vejam como Deus faz. E a gente vê aqui nessa grande contradição de papéis. Davi era rei, um homem de luta, de guerra, e Davi era o homem de paz, o homem da sabedoria. E veja como Deus fez com que tudo isso convergisse para o seu propósito, para que as nações pudessem vir a ele, pudessem ver seus feitos e pudessem conhecê-lo através desses homens, cada um cumprindo com seu papel. Como é importante, essa adversidade no reino de Deus, na igreja do Senhor, quando cada um de nós entende qual é o nosso papel, o nosso chamado. Que Deus maravilhoso! Interessante como Deus fez essa transição de forma tão maravilhosa. Davi teve a ideia de construir o templo, mas foi Salomão quem o fez. Por quê? Porque Salomão seria essa ponte para que outras nações pudessem conhecer a Deus. Que Deus maravilhoso, que essa leitura abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa trazer insights dos céus para o seu coração e que você possa permitir que essa mensagem entre no seu coração, você também possa permitir que o Espírito Santo mude o que precisa ser mudado em você, para que você possa ser essa pessoa, que Deus vai usar para cumprir um determinado propósito no reino dele, para a glória dele. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.